Christian Eriksen, 29 anos, estrela e capitão da Dinamarca, colapsa em campo aos 42 minutos de jogo. Uma eternidade de terror para os jogadores e para todos que estavam assistindo. Os médicos correm até o jogador caído e, após massagem cardíaca e um choque pelo desfibrilador, Eriksen sai vivo de campo. Nesse vídeo vamos falar sobre o que é morte súbita, quais as causas principais de morte súbita, como prevenir a morte súbita e a parte mais importante do vídeo, como você proceder para reverter uma parada cardíaca. Vou falar em detalhes, passo a passo, e você vai aprender tudo. E se um dia, espero que não aconteça, você precise utilizar essas habilidades, você vai lembrar desse vídeo e vai conseguir executar. Então assista até o fim, é importante, e compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece, pelo WhatsApp, Facebook, Telegram. Não deixe esse conhecimento só com você. E já vá curtindo o vídeo e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. O jogador Christian Eriksen teve um ataque cardíaco ou uma parada cardíaca em campo? Existe diferença? Sim, existe diferença. Ele teve uma parada cardíaca. Um ataque cardíaco ou um infarto acontece quando uma artéria do coração foi obstruída. Não foi o caso dele. O que ele teve foi uma parada cardíaca ou uma morte súbita abortada. A parada cardíaca é uma emergência com risco de morte que ocorre a partir de uma perda abrupta e inesperada da função do coração, que leva à perda de consciência e ao colapso. E a parada cardíaca pode ser fatal se não for tratada em poucos minutos. O que é morte súbita? A morte súbita é aquela que ocorre até 1 hora do início dos sintomas. Se a pessoa começar a sentir dor no peito e em 40 minutos tiver uma parada cardíaca, ele teve uma morte súbita. Nesse caso, provavelmente devido a um infarto. Por isso que tem tanta gente que confunde os dois termos e acha que infarto é a mesma coisa que parada cardíaca, e não é. E quais são as causas principais de morte súbita? A principal causa, no geral, é o infarto agudo do miocárdio. Veja como os dois estão realmente entrelaçados. 80% das mortes súbitas na população geral tem a doença arterial coronariana como a principal causa. Se fosse um jogador de pelada de final de semana, de 50 anos, obeso, tabagista, seria provavelmente a causa da morte súbita. Mas em pessoas jovens, não é bem assim. Eriksen é jovem, 29 anos, e morte súbita em pessoas com menos de 35 anos geralmente é devido a arritmias cardíacas. E as arritmias cardíacas têm causa, como defeitos cardíacos não descobertos ou anormalidades cardíacas. Quando essas mortes súbitas acontecem, geralmente são durante a atividade física e ocorrem com mais frequência em homens do que em mulheres. Quão comum é a morte súbita cardíaca em jovens? As mortes súbitas relacionadas ao esporte são maiores em atleta de elite, com uma incidência de 1 a cada 8.253 mortes, documentada pela NCAA, sendo que no basquete sobe ainda mais, para 1 morte a cada 5.200 casos. Por que isso? Por causa do aneurisma de aorta e síndrome de Marfan, mais comum em pessoas altas. Mas a incidência entre jovens em geral é 1 morte a cada 50 mil atletas. Qual é a principal causa de morte súbita em atletas? A principal causa de morte súbita em atletas é a miocardiopatia hipertrófica. A doutora Patrícia fez um ótimo vídeo sobre o assunto, eu indico, mas fique tranquilo, vou deixar todos os links importantes para esse tópico e uma playlist sobre morte súbita no final desse vídeo. A miocardiopatia hipertrófica é hereditária, genética, e as paredes do músculo cardíaco ficam mais espessas, mais musculosas. O músculo espessado pode causar cicatrizes, fibrose, levando a arritmias, que podem ocasionar uma morte súbita. Mas no caso de Eriksen, provavelmente não foi a causa, visto que na Itália, onde ele joga, os exames cardíacos são rígidos e iriam mostrar em um check-up simples. Outra causa são coronárias anômalas. Em um estudo bem grande das Forças Armadas Americanas,
Das 126 mortes que eles tiveram em treinamento dos novos recrutas, mais de 60% foi devido à coronária anômala. E 20% foi por miocardite. A miocardite é a inflamação do músculo cardíaco que pode ser causada por vírus. O coronavírus causa miocardite. E existem relatos extremamente raros da vacina contra a Covid, da Pfizer e da Moderna causando miocardite. Outras causas que vale a pena serem citadas aqui são síndrome do QT longo, displasia ritmogênica do VD e síndrome de Brugada. E uma causa bem interessante, mas por sorte pouco frequente em atletas, é a commotio cordis. Ela pode ocorrer em qualquer pessoa. Ocorre como resultado de um golpe no peito, como sendo atingido por uma bolada forte, uma cobrança de falta ou um disco de hóquei no peito. O trauma torácico pode desencadear uma arritmia gravíssima, a fibrilação ventricular, se o golpe ocorrer exatamente no momento errado do ciclo elétrico do coração. Será que podemos nos proteger contra a morte súbita? Às vezes sim, fazendo check-up, passando por um cardiologista, fazendo exames complementares como eletrocardiograma, ecocardiograma, teste ergométrico e às vezes, se precisar, angiotomografia de coronárias e até mesmo estudo eletrofisiológico. Mas existem sintomas ou sinais de alerta que os pais, treinadores e outras pessoas devem estar atentos. Primeiro, desmaio inexplicável. A síncope, se ocorrer durante a atividade física, pode ser um sinal que há um problema com o coração. Outro sinal, falta de ar ou dor no peito aos esforços. História familiar de morte súbita cardíaca, principalmente se inexplicáveis, antes dos 50 anos de idade. Parentes de primeiro grau, especialmente naqueles com menos de 35 anos, devem ser examinados. Também se houver miocardiopatia hipertrófica na família ou canalopatia genética, a avaliação de outros membros da família também devem ocorrer. E claro, descobrindo algo de errado, por exemplo, uma miocardiopatia hipertrófica, temos a opção, em casos específicos, de implante do CDI, o cardiodesfibrilador implantável. É uma pequena cirurgia como um marca-passo e o dispositivo vai monitorar continuamente seus batimentos cardíacos. Se ocorrer uma arritmia com risco de vida, o CDI aplica choques elétricos para retomar o ritmo cardíaco ao normal. E agora a parte mais importante do vídeo, que é reconhecer uma possível parada cardíaca e como proceder. Você está jogando no final de semana e de repente um dos seus amigos caiu em campo. Ou mesmo, você está no shopping caminhando e uma pessoa na tua frente desmaia. Será que é uma parada cardíaca? Vou separar em 4 partes. Como reconhecer uma parada cardíaca, como fazer a massagem cardíaca, como ventilar e como usar o DEA. Mas primeiro, você tem que ter certeza que você, como socorrista, não corre perigo. Tem um fio elétrico desencapado ali? Você não pode ficar perto. Não pode ter nada que cause insegurança a você. Ótimo, não tem nada. Temos que suspeitar de parada cardíaca quando uma pessoa não responde ou que tem uma respiração ausente ou anormal. Irresponsiva, então uma pessoa irresponsiva ou respiração ausente e normal. Você vai chamar com ela, vai chacoalhar ela, vai ver se ela está respirando. A respiração agonizante talvez seja a principal barreira para reconhecermos uma parada cardiorrespiratória, porque a pessoa ainda tem aqueles gaspings. Além disso, daqueles movimentos parecidos com convulsões que uma pessoa que está parada pode ter bem no início. Ela não está respondendo, você chacoalhou, ela não está respondendo e não está respirando. Você tem que ficar calmo. A primeira coisa que deve fazer é chamar um serviço de emergência, o SAMU, os bombeiros, alguém do shopping. Não pode pular esse passo. Você deve chamar. Eu sei que alguns casos são difíceis, mas tem que ligar. Se você for a única pessoa por perto, coloque o telefone no alto-falante e comece a reanimação enquanto fala com o atendente. Isso é muito importante. Você tem que começar a reanimação imediatamente. Se você não tem um telefone, mas tem alguém por perto, peça para a pessoa chamar ajuda. E você começa a ressuscitação. Para fazer a RCP, você precisa saber fazer massagem cardíaca efetiva. O que é isso? Primeiro,
tentar posicioná-lo em uma superfície firme. Encontre o final do externo, que é o osso que está no centro do tórax. Pega essa parte macia da mão. A massagem deve ser feita no final do externo e no centro do peito. A profundidade deve ser pelo menos 5 centímetros, mas não tão forte, evitar mais de 6 centímetros. Com uma frequência de massagem de 100 a 120 por minuto. Tem que deixar o tórax retornar à posição inicial. Então você vai e volta. Então vou relembrar aqui, final do externo, 100 a 120 massagens por minuto, 5 centímetros pelo menos, e deixar retornar o tórax. E como saber se você está na velocidade certa? Tem uma música famosa dos Bee Gees, que é exatamente o ritmo, que é Staying Alive. Só não coloco aqui porque o YouTube vai me bloquear. Ok, massagem você já sabe fazer. E a respiração? Respiração em época de Covid é meio complicado. Mas se você quiser fazer o melhor, você pode fazer 30 compressões e 2 respirações. Mas se você não quiser ou não puder fazer as respirações, a massagem é a mais importante. E a quarta fase é como usar o DEA. É importantíssimo saber utilizar o DEA, que é o desfibrilador externo automático. Sabemos que a cada minuto que passa, em um paciente com ritmo chocável, a taxa de sobrevivência cai 10%. 10% por minuto. Presta atenção, não é só massagem. Massagem é importante, mas o desfibrilador vai salvar a vítima. Por isso que é tão importante aquele passo de chamar a ajuda. O DEA é um aparelho seguro de usar. Nos Estados Unidos tem em todo canto. No supermercado, nas escolas, nos parques de diversões. Aqui no Brasil também tem em muitos lugares. O DEA é fácil de usar. Mais fácil que usar o seu celular. Você vai seguir as instruções. Vai colocar as pás no lugar indicado, ligar o aparelho e ele vai fazer a leitura. Se você estiver com outra pessoa, importante que a outra pessoa continue fazendo a massagem cardíaca até o DEA interpretar o ritmo. Nem todo o ritmo é chocável. Por exemplo, uma sistolia, aquele flatliner dos filmes, não dá para chocar. O choque é como um botão de reset no computador. Se o computador travar, você vai apertar o botão e o computador vai reiniciar. Por exemplo, fibrilação ventricular, vai dar o choque. Mas se o computador estiver sem bateria ou queimou a placa-mãe, não adianta você apertar o botão de reset, não é? Claramente não. Nesses casos, devemos massagear, ofertar oxigênio, dar adrenalina. É muito difícil reverter uma sistolia, cerca de 1% só que a gente consegue reverter. Então o DEA, leia o ritmo e vê se você precisa ou não chocar. Você não precisa entender o eletro. Isso é ataque cardíaco ventricular? Isso é fibrilação ventricular? Ou é uma taquicardia sinusal que você não chocaria? Você não precisa saber eletro, é para leigo. Você coloca as pás o mais rápido possível, aperta o botão e deixa o DEA fazer a leitura. Agora, se ele identificar que precisa chocar, a pessoa que está massageando tem que se afastar, você também tem que se afastar, tem que todo mundo estar afastado, ninguém pode estar tocando a vítima. Para então você apertar o botão de choque. Deu choque, reinicia a massagem cardíaca imediatamente e aperta o botão de novo para o DEA ler o ritmo novamente do paciente. Será que reverteu ou não? É o DEA que vai dizer. No caso do Erickson, teve um final feliz. Fizeram as coisas certas, a massagem cardíaca e foi desfibrilado. Retornando à consciência, ele pediu que o jogo fosse reiniciado, enquanto ele ia ao hospital. E o diretor da Inter desmentiu as fake news. O Erickson não teve Covid e não se vacinou, então essas causas foram descartadas. Tem outras causas para serem investigadas. Gostou do vídeo? Aprendeu sobre parada cardíaca e morte súbita? E mais importante, sobre a sequência de como agir numa parada cardíaca? Se acontecer com você, espero que não aconteça, você vai estar preparado, você vai lembrar e vai fazer as coisas certas e quem sabe salvar uma vida. E lembre de compartilhar para que mais pessoas tenham esse conhecimento. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar 2 recomendações aqui ao lado, nossa playlist sobre morte súbita e nossa playlist sobre trombose.
Meu nome é André Vanbier, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever e até o próximo vídeo. Muito obrigado!